Olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você sabe sobre o princípio da reparação enquanto princípio estruturante do direito ambiental? Bem, se você não sabe nada sobre o princípio da reparação, se vive com dúvidas sobre o princípio da reparação ou quer aprender um pouco mais sobre esse importante princípio estruturante do direito ambiental, fica no vídeo que a gente vai conversar já já. Solta a vinheta. Olá, que bom que você ficou aqui no vídeo. Bem, então vamos falar sobre o princípio da reparação, esse importante princípio estruturante do direito ambiental. Bem, se você ainda precisa entender melhor essa diferenciação entre princípios estruturantes e princípios fundantes do direito ambiental, assista o primeiro vídeo dessa playlist em que eu faço essa diferenciação entre essas duas categorias de princípios do direito ambiental. O link está aqui embaixo, está aqui na descrição para que você possa assistir. Também já gravei os vídeos sobre os dois princípios fundantes do direito ambiental, o princípio da solidariedade intergeracional e o princípio da sustentabilidade. Os links também estão aqui embaixo. Não deixe de assistir se você ainda não assistiu. E se assistiu, assiste de novo depois que assistir aqui o vídeo do princípio da reparação. Bem, o princípio da reparação é um princípio estruturante que também vem acompanhado dentro dessa categorização princípio estruturante dos princípios da prevenção e precaução, tema do próximo vídeo, informação e participação, princípio do poluidor-pagador, princípio importantíssimo para provas e concursos, princípio do usuário-pagador, princípio do protetor-beneficiário, princípio da obrigatoriedade da intervenção do Estado no meio ambiente e princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Todos esses são os princípios estruturantes e nós vamos estudar aqui nessa playlist. Bem, mas antes de mais nada, eu não poderia deixar de te pedir, deixa teu like, deixa teu joinha, não pega falta nessa aula. Compartilha esse vídeo lá no grupo no WhatsApp, no grupo da faculdade, no grupo do estágio, no grupo da turma do mestrado, na turma dos concurseiros, enfim. Não deixa de compartilhar esse vídeo também no LinkedIn, avisa o pessoal no Instagram, no Facebook, isso é muito importante para que a gente possa continuar ganhando notoriedade e relevância junto ao algoritmo aqui do YouTube. Posso contar contigo? Em contrapartida, eu continuo produzindo vídeos gratuitos com qualidade e profundidade para você. Bem, e este e-book que você está vendo aqui, ó, esse e-book que você está vendo aqui com 58 páginas, quase 60 páginas, altamente estruturado, visual, com passagens doutrinárias, exercícios, infográficos para você. Ele está disponível aqui embaixo por um valor módico, R$ 7,33. O valor para que você possa ajudar financeiramente o projeto, para que eu possa continuar mantendo a minha equipe, que me ajuda, me assessora, me ajuda ao fazer o upload, né, dos vídeos aqui no YouTube, a estruturar os vídeos, a roteirizar, a buscar os melhores temas para você, para que você possa estudar aqui no YouTube. Lembrando que meus vídeos estão sempre disponíveis aqui no YouTube de forma gratuita. E este e-book ele pode ser adquirido por você por um preço módico, por R$ 7,33, para que você possa ajudar a manutenção desse projeto. E lembrando, qualquer atualização que eu faça nesse e-book, você vai ter acesso e não vai pagar nada mais por isso. O seu acesso a esse e-book é vitalício. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos falar do princípio da reparação. Olha só, vamos mudar de câmera, vamos para cá. Bem, gente, o princípio da reparação, ou também chamado de princípio da reparação integral do dano ambiental, ou por alguns doutrinadores também denominado de princípio da responsabilização, como é o caso do professor Frederico Amado, na verdade são os mesmos princípios, se trata do mesmo princípio, e o princípio da reparação ele vai falar para a gente o seguinte: não há alteração adversa no meio ambiente que não deva obrigatoriamente ser reparada. Então, é importante que a gente tenha este patamar de entendimento dentro deste aspecto. Não há alteração adversa ao meio ambiente, um dano ambiental, uma poluição, uma degradação. E sobre poluição e degradação, já já vou chamar a sua atenção. Não há um dano, uma poluição, uma degradação ao meio ambiente, uma alteração prejudicial no contexto do meio ambiente que não deva ser reparada. É verdade que o princípio da reparação
dá fundamento, junto com prevenção, precaução, poluidor pagador, enfim, junto com outros princípios, mas o princípio da reparação sim dá fundamento à tríplice responsabilidade ambiental, principalmente ao que tange a responsabilidade civil, ambiental, que é objetiva e balizada pelo risco integral, pela teoria do risco integral. Ou seja, não iremos discutir ao que tange responsabilidade civil ambiental perspectivas de dolo ou culpa, e também não há que se debater excludente de responsabilidade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas por que eu chamei sua atenção em relação a isso? Porque falar em reparação do dano ambiental, não estamos falando unicamente de reparar, da obrigatoriedade de reparar um dano ambiental que foi causado por um agente antrópico, por um poluidor, por uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que direta ou indiretamente venha a causar uma alteração adversa, uma degradação no meio ambiente, que é o conceito de um poluidor. Não necessariamente precisa haver um poluidor para que eu utilize, para que eu me valha do princípio da reparação. O princípio da reparação, como eu disse lá no início, não há alteração adversa, não há dano, não há poluição, não há degradação que não deva ser reparada. E é importante que a gente lembre do conceito de degradação e poluição. Você lembra? Se não lembra, ou se não sabe, ou se está fazendo força para lembrar aqui, né? Porque eu sei que você sabe. Tem um vídeo aqui embaixo, também está aparecendo a tag aqui em cima, em que eu explico a diferença de degradação e poluição. Mas a grosso modo, para que nós possamos contextualizar você nesse vídeo, caso você não lembre dos conceitos. Degradação é um conceito amplo, é toda e qualquer alteração adversa no meio ambiente, enquanto que poluição necessita de um poluidor, ou seja, de um agente poluidor, qualquer pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que direto ou indiretamente venha a causar uma degradação. E, claro, eu preciso, dentre outros elementos, né, violar, não observar os padrões de qualidade ambiental, como as normas ambientais que definem a segurança da atuação antrópica na exploração dos recursos ambientais. Então, imagine a situação. Duas situações. Imagine, olha só, vou desenhar aqui para você, vou sumir aqui da sua tela. Bem aqui no cantinho, olhem só, vamos lá. Deixa eu botar aqui a canetinha para você. Olhem só aqui, imagine então aqui que você tem, né, uma floresta. Deixa eu botar aqui numa cor aqui, floresta. Aqui é uma floresta, tá? Isso aqui é o topo das árvores, copa das árvores. Aqui os troncos. Como vocês estão vendo, eu desenho muito bem. Aí vem bem aqui o Zezinho, tá? Doloso ou culposamente, agora não interessa a gente debater isso, ele vem e causa um incêndio florestal. Dentro desse aspecto, é claro que nós vamos ter um agente poluidor, um agente que causou essa degradação ambiental. Nós vamos ter aqui, né, uma pessoa física que causou, poderia ter sido uma empresa, uma pessoa jurídica, enfim, pode ser o próprio Estado. Agora, vamos imaginar que aconteceu outra situação. Outra situação. Foi um raio que caiu. Foi um raio bem forte que caiu e causou este incêndio florestal, causando este grande dano ambiental, suprimindo floresta, enfim. Em ambos os casos, nós vamos ter um dano ambiental que precisa ser reparado, gente. Então, olhem só, vou aparecer de novo para você. Verifique que em ambos os casos eu tenho um dano ambiental que precisa ser reparado, independente se foi causado pelo Zezinho ali ateando fogo na floresta ou se foi um raio. Ambas as situações ocasionaram um dano ambiental, uma alteração adversa no meio ambiente. O primeiro caso em que eu tinha o Zezinho, nós vamos chamar de poluição. Toda poluição também é uma degradação, só que mais específica. O segundo caso, em que foi um raio que caiu, nós chamamos de degradação única e simplesmente, de forma única ali. Por quê? Porque não houve ali o poluidor. Foi um raio, a própria natureza, um fato da natureza causou aquela degradação. Entretanto, aquele contexto florestal é muito importante. A gente pode dizer, infelizmente foi um raio que causou aquela queimada, aquele incêndio florestal. Deixa assim, né? Aquele
fluxo biótico que ali existe, os animais, aquelas espécies nativas ali, infelizmente a gente não pode fazer nada porque a gente não tem quem culpar. Não foi o Estado, não foi uma empresa, não foi um cidadão, enfim, foi a própria natureza, e a própria natureza a gente não tem como responsabilizar, então ninguém vai reparar. Não é isso. O princípio da reparação é mais amplo do que você responsabilizar alguém. Quando o doutrinador chama de princípio da responsabilização e não de princípio da reparação, na verdade, ele está buscando aquilo que está no artigo 225, caput da Constituição, e que diz que incumbe ao poder público e à coletividade a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Enfim, tudo bem, não podemos responsabilizar civil, administrativo e penalmente, claro, o fato do incêndio florestal ter sido oriundo de um raio. Isso não quer dizer que nós, enquanto sociedade, o Estado e nós, cidadãos, não deveremos agir visando o quê? Mitigar aquele dano ou eliminar aquele dano. Então, essa é a perspectiva fundamental do princípio da reparação. Ele diz que não existe dano, alteração adversa ao meio ambiente que não deva ser reparada, que não possa ser reparada, que obrigatoriamente não deva ser reparada. Ou seja, por quê? Porque a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado é fundamental para que nós possamos gozar da sadia qualidade de vida. Esse é o ponto que você deve entender. Repetindo, não existe dano ambiental, não existe alteração adversa ao meio ambiente, não existe degradação, poluição que não deva ser reparada. Independente se eu consigo responsabilizar uma pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que direta ou indiretamente venha a causar aquela alteração adversa. Houve uma alteração adversa, não interessa se foi alguém, uma empresa, um cidadão, não se foi o próprio Estado, ou se foi um raio que causou um vulcão que entrou em erupção e a lava degradou um contexto biótico. Bem, não interessa. O princípio da reparação se aplica ali porque incumbe ao poder público e à coletividade a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se eu tenho um meio ambiente que foi afetado, que foi danificado, isso vai refletir diretamente na sadia qualidade de vida. Logo, este dano precisa ser reparado. E tem mais um conceito que eu preciso conversar com você, tá? Olhando aqui para a tela, eu vou sumir, tá? Que é o conceito, gente, que a gente precisa entender de status quo ante. O que seria isso? Bem, houve um incêndio florestal, vou aparecer de novo, tá? Houve um incêndio florestal. A reparação almejada, intentada, que deve ser a todo custo buscada, é a reestruturação, é a reparação do dano, para que ao ser reparado, aquele contexto biótico, aquele contexto ecossistêmico retorne ao que ele era antes do dano. É praticamente impossível. Tá? É praticamente impossível, considerando que a capacidade de resiliência do meio ambiente ela não consegue restaurar o status quo ante, mas isso não quer dizer que, utilizando a melhor tecnologia possível, hoje que a humanidade dispõe, não possamos ir cada vez mais próximos ao status quo ante dentro de um dano ambiental ocorrido, para que, ao ser reparado, ele possa reestruturar-se como era antes do dano. A gente sabe que é difícil. Por exemplo, nos casos de Brumadinho e Mariana, bem, há estudos que dizem que nunca se reestruturará como era antes, há estudos que dizem 50, 100 anos. Bem, você pode pesquisar isso melhor aqui no próprio YouTube. Mas a importância de entender o princípio da reparação é que esta reparação de uma alteração adversa ao meio ambiente, independente se foi causada por uma pessoa física ou jurídica ou pela própria natureza, é de que deve-se almejar uma reparação que atinja o status quo ante, ou seja, aquele status, aquele contexto biótico que existia antes do dano. Claro, se ele fosse benéfico, mas sempre buscando um status quo ante benéfico. Tiago, se era uma área já degradada, já era uma área bem degradada e ocorreu um dano ambiental que piorou tudo. Essa reestruturação deve buscar o melhor contexto, ou seja, se ela já era ruim e ficou pior, eu só vou recuperar o que já deixou pior e vou deixar ela ruim como ela era antes, não. O status quo ante deve sempre ser atingido para que nós concretizamos um contexto para que possamos ter, naquele contexto biótico degradado, poluído, danificado, um local para que possamos gozar
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, olhem só o que eu trago para você aqui enquanto conceito. Olhando aqui para a tela, estou sumindo aí de você, para você, olhem só. Princípio da reparação integral do dano ambiental. O princípio da reparação tem como foco primordial na reparação de uma alteração adversa ao meio ambiente oriunda de uma ação humana, também chamado de princípio da reparação integral ou princípio da responsabilização. Portanto, é fundamental para a compreensão do princípio da reparação que saibamos que o conteúdo do mesmo é reflexo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade de vida, ou seja, a sociedade como um todo não pode suportar o prejuízo ambiental causado por um indivíduo, independente das nuances fáticas que deram causa ao dano ambiental, tendo em vista que o meio ambiente deve estar sempre em condição de equilíbrio proporcionando vida harmônica para todos os ecossistemas. Galera, percebam que aqui a gente fala bastante da perspectiva, em relação a um dano causado ao ser humano. Entretanto, lembre que o princípio da reparação também se aplica a situações em que eu não tenho uma poluição, que eu não tenho um dano causado por um agente antrópico, por uma pessoa física ou jurídica, mas também quando a própria natureza, derivado de um fenômeno natural, um raio, uma tsunami, um terremoto, também causa um dano ambiental. Neste caso, o princípio da reparação também se aplica. Olhem só aqui, textos da Rio 92. Princípio 10 da Rio 92 traz para a gente o seguinte, olhem só. Deve ser proporcionado acesso efetivo a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos. Tá? Olhem só aqui. Aqui de uma forma mais ampla, mas também recai aqui sobre o princípio da reparação, principalmente a parte final do texto, olha só. Os estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Os estados devem ainda cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental relativas à responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. Queridas e queridos, voltando aqui para dizer para vocês, isso aqui são textos do princípio 10 e do princípio 13 da Rio 92, que referendam, que trazem a baila internacional, que trazem a importância em âmbito jurídico global do princípio da reparação. Se você quer entender um pouco melhor sobre a Rio 92, eu tenho uma aula completa, praticamente 1 hora de aula falando sobre a Rio 92, o link está aqui embaixo para você na descrição. Então, entendemos o princípio da reparação, o primeiro princípio estruturante, tranquilo? Então, olhem só, vamos mudar de câmera. Agora, falando com você nessa câmera, repito, entendeu o princípio estruturante da reparação ou reparação integral do dano ambiental, ou mesmo o princípio da responsabilização? Entendido? Você poderá encontrar este princípio com todos esses nomes dentro da doutrina pátria do direito ambiental. Bem, se ficou alguma dúvida, deixe aqui a tua dúvida nos comentários, que dentro de um tempo hábil, o mais rápido possível, eu vou te responder. Ou fala comigo no direct lá no Instagram, a minha arroba está aqui embaixo, @prof.thiago_m, @prof.thiago_m. Vai lá, se for o caso, eu te mando até áudio. Vários alunos aqui do canal, vários inscritos aqui no canal que assistem meus vídeos, me mandam direct lá. E quando a gente percebe que a resposta vai ser longa, eu mando um áudio para você, sem problema nenhum, para que você não fique com nenhuma dúvida sobre os assuntos que a gente trata aqui no canal. E é claro, não posso deixar de te lembrar e te pedir, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo lá no grupo no WhatsApp, avisa o pessoal no Instagram, avisa o pessoal no Facebook, avisa o pessoal no LinkedIn, isso é muito importante para que a gente possa continuar ganhando relevância junto ao algoritmo aqui do YouTube. E também, não te esquece, esse book que nós utilizamos para desenvolver todas essas aulas dessa playlist está disponível para você, basta clicar no link aqui embaixo por um preço módico, R$ 7,33, e você terá acesso vitalício a esse book com todas as atualizações que eu venho a fazer no mesmo. Então isso já me ajuda muito para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho, gravando vídeos gratuitos para você com profundidade e qualidade aqui
no YouTube, sem vender curso online. Todas as aulas gravadas, todas as aulas com qualidade e profundidade gratuitas para você aqui no YouTube. Então este e-book está disponível para você por um preço módico, repito, R$ 7,33. Você me ajudará bastante em contrapartida. Esse e-book também te ajudará nos estudos do direito ambiental, principalmente dos princípios do direito ambiental. Então é isso, gente, ó. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.